Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam em casa, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que não é fácil. Esse momento nós não escolhemos, né? Ele veio, infelizmente, da forma que veio, e nós temos que nos adaptar a esse momento. Eu não mandei nenhuma aula antes, nenhum vídeo, porque eu estava me preparando para esse momento. Então, estou fazendo um curso e é graças a esse curso que nesse momento eu tenho como estar levando esse vídeo até vocês. Então, não é obrigatório, não tem como ser obrigatório, mesmo porque eu entendo que existem alunos que não têm acesso à internet, que têm que ter dinheiro, né? Tem que ter grana para comprar dados móveis. Tem alguns pais que estão trabalhando com o computador em casa, isso acaba inviabilizando de alguma forma o acesso de vocês também. Mas eu quero esclarecer algumas coisas àqueles que tiverem acesso a esse vídeo. Então, quanto aos conteúdos, né? Vocês têm o livro didático e vocês podem estar seguindo o livro didático. Ele contempla os conteúdos do terceiro ano. Ali tem literatura, ali tem gramática, tem os conteúdos de redação, né? Quanto à literatura, ele é muito bom. Então, vocês podem seguir ali que vocês não vão estar aquém de forma alguma. Além disso, a linguagem do livro também é bem aproximada a uma linguagem simples que vocês vão compreender. E hoje em dia também, né, aqueles que tiverem acesso a esse vídeo, eu suponho que também têm acesso aos conteúdos que tem disponíveis no YouTube, né, tem conteúdos diversos disponíveis no Google. Então, a informação, ela não é mais propriedade de professor XW. Vocês sabem disso. Mas eu reconheço que o papel do professor é fundamental para o aprendizado, né? Vocês precisam ter mesmo um professor dizendo, olha, faça isso, faça aquilo outro. De toda forma, estou dizendo agora, parou o vídeo aqui, não sei porquê. Estranho, ainda estou me adaptando. Então, todos vocês têm acesso à internet, né, de uma forma ou de outra, acesso ao livro, aliás, é o que eu estava dizendo, e vocês podem estar seguindo os conteúdos do livro para fazer, inclusive as tarefas que tem nele também. Além disso, né, nas atividades de gramática, se você achar que as explicações não estão sendo suficientes, você também tem inúmeros vídeos no YouTube de pessoas muito adequadas para estar passando conteúdo para vocês, não é isso? Então, eu fiquei pensando como é que eu poderia, Marcela, estar trazendo alguma coisa para vocês que não esteja disponível da forma como eu falei. E uma das maneiras de estar fazendo isso, né, de trazendo alguma coisa que de repente seja nova, uma pessoalidade, seja eu falando um pouquinho sobre os conteúdos do Enem, principalmente em relação à redação. Então, no 304 tem a Cleia, tem a Glória, tem a Cristina e tem a mim, né, que são professores e tem a Meire, do segundo ano, tem o Júlio. São os conteúdos de redação que de repente não estejam de uma maneira muito clara da forma como a gente costuma colocar dentro da escola. Então, estou aqui falando também representando esses colegas, tá bom? Nós já falamos por que é cobrado o texto dissertativo argumentativo no terceiro ano, principalmente, e no Enem. Então, pressupõe-se que você, estudante, né, eu também, enquanto era estudante de educação básica, que nós nos apropriamos dos diversos conhecimentos que foram disponibilizados e que nós agora temos maturidade suficiente
e bagagem o suficiente também para estarmos opinando sobre os diversos temas que tem na sociedade que não foram resolvidos. Então, os temas, a redação do Enem é sempre um problema social que muitas vezes não é só local, não é só do Brasil, mas é também do mundo. Não é um problema que acontece no mundo e que não foi resolvido. E que você tem condições de estar se posicionando baseado em diversos tipos de conhecimentos. E o que é legal do Enem é que não são só os conhecimentos que você adquiriu na escola, mas os conhecimentos que você adquiriu, de repente, até num filme, de repente num livro, de repente em outra fonte, que é uma fonte, é um acervo coletivo, não é um acervo individual, né? E para dar continuidade, eu trouxe alguns slides para mostrar para vocês, tá bom? Para vocês conseguirem estar acompanhando as minhas explicações. Após o vídeo, eu vou estar colocando para vocês também uma atividade. Essa atividade não é obrigatória, é uma atividade que você vai fazer se você quiser, se você tiver condições, em que você vai poder me enviar por e-mail. Será uma redação, lógico. Eu vou estar corrigindo, vou estar dando a devolutiva ou em vídeo, ou então no próprio e-mail, fazendo a devolutiva no e-mail para vocês. Aí, no finalzinho, eu digo como é que vai ser isso, qual o tema, tudo certinho, ok? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês que eu já tinha preparado os conteúdos no site. Vou mostrar para vocês, vou colocar meu óculos, que eu sou meio cega, né? Só um minutinho. Vamos lá. A partir de agora, eu vou fazer a exibição da tela também. Então, vai ficar aqui bem, eu vou ficar bem aqui no cantinho e vou continuar falando com vocês. Vocês estão vendo meu cabelinho? Ó, sem salão, né? Todos nós. Enfim, vamos lá. Vou colocar aqui agora, só um minutinho, que eu estou. Tá aqui. A partir de agora eu vou estar capturando em tela, ok? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês que eu tenho um site, e nesse site eu tinha feito conteúdo para vocês, ó, no Literatura, Arte Temática, e aqui, ó, conteúdos direcionados para o terceiro ano. Tá aqui, ó, os conteúdos a serem trabalhados. Tinha aqui todos os conteúdos, esses conteúdos que vocês estão vendo aqui são conteúdos anuais, é de todo o ano letivo. Tudo isso aqui, ó, leitura, interpretação e análise textual, concordância nominal, concordância verbal. Inclusive, na escola nós já estávamos vendo a concordância nominal. Pré-modernismo no Brasil, vanguardas europeias, modernismo em Portugal, modernismo no Brasil, primeira, segunda e terceira fase, as competências do Enem, propostas de redação, dicas de redação e conteúdos do PAS. Então, esse aqui é o conteúdo anual que eu já tinha disponibilizado aqui para vocês, né? E aqui eu tinha colocado o conteúdo da concordância nominal. Eu tenho aqui a concordância nominal, vou clicar aqui, tinha aqui os objetivos, aquela música Coitelinho que nós trabalhamos em sala de aula, tem aqui a letra, tem aqui a análise de Coitelinho por um youtuber. Depois aqui tem algumas considerações minhas que eu fiz sobre isso. Coloquei também o preconceito linguístico, nós trabalhamos em sala de aula, tem alguns vídeos bem legais aqui, né? A variação linguística também é um conteúdo que é cobrado no Enem. E aí tem alguns exercícios de variação linguística por esse professor, que é bem legal também. Aí vem a concordância nominal, né, explicação por esse professor, e depois você clicaria aqui e você iria cair numa página, vou mostrar para vocês, ó, calma aí. Ah, tá, não, perdão. Aqui vocês cairiam também numa página de explicação por slides, porque tem alguns alunos que se perdem na explicação do YouTuber, né? Então, a explicação por slide mesmo. E aí, voltando aqui, eu iria incluir vocês numa atividade individual do Google Classroom. Só que qual é o problema? É que neste momento não tem como cobrar de vocês algo que não é
para todo mundo. E nós trabalhamos numa escola que é inclusiva. É uma escola que tem que incluir todo mundo. Uma turma que tem 45 alunos, não dá para pensar em só 40. Eu tenho que pensar em 45. E se alguma coisa está impedindo que esses outros 5 não estejam envolvidos por razões financeiras, por razões tecnológicas, então não tem como cobrar. Então, dessa forma, eu resolvi deixar isso aqui para depois. E aí, voltando aqui, eu inquieta, fiz o curso para estar falando dessa forma com vocês e vocês me acompanhando. Então, aqui estão os slides, né? Eu acho que vocês já conhecem esse slide e eu não vou colocar ele na tela total aqui para que eu possa estar mexendo naquilo que for necessário durante a minha explicação. Voltando aqui. Então, vocês têm o texto dissertativo argumentativo, que é um texto que você tem um assunto, né? Vocês lembram? O assunto pode ser educação, o assunto pode ser meio ambiente, o assunto pode ser política, pode ser violência, o assunto pode ser escola, pode ser saúde, ou diversos assuntos podem aparecer aqui, né? E aí desse assunto é que eu vou tirar uma possibilidade, ou seja, eu vou tirar um tema aqui, né? Então o tema, ele é apenas uma fatia do assunto. É assim que se tiram os temas das diversas redações. E, por exemplo, aqui, ó, o assunto é educação no Brasil. Então, quais são as possibilidades aqui? Eu posso falar da reprovação escolar no ensino médio. Então, essa é uma proposta de redação em que eu vou estar falando apenas de reprovação escolar no ensino médio. Se eu ao invés de falar de reprovação escolar no ensino médio, falar de bullying nas escolas, o que vai acontecer aqui? Eu vou estar tangenciando. Por quê? Porque eu ainda estou falando de educação, que é o assunto, né? Bullying é educação, mas eu não estou falando da reprovação escolar no ensino médio, eu estou falando de bullying nas escolas. Então, você tem apenas 30 linhas para falar de um tema. É muito pouco, né? 30 linhas. E quando a gente fala em 30 linhas, nós devemos pensar também que no número de parágrafos. Então, para você fazer um texto dissertativo argumentativo, você precisa pensar no número de parágrafos. E como nós já falamos em sala de aula, como você só tem 30 linhas, você vai ter disponibilizado aí no seu pensamento, você faz aí um planejamento, você vai ter que ter 4 parágrafos. Quando muito, 5 parágrafos. E aí, os 5 parágrafos é uma exceção, né? Depois, mais à frente, eu explico direitinho para vocês quando é que você vai conseguir fazer um texto com 5 parágrafos. Mas 3 parágrafos serve, professora Marcela? Não, não serve para um bom texto dissertativo argumentativo. Nós sempre pedimos 4 parágrafos ou até 5 parágrafos. Se você for fazer uma redação que pede mais linhas, né? Por exemplo, 40 linhas, e a gente não está falando mais de texto dissertativo argumentativo, nós estamos falando de outro tipo, né, de texto, ou de repente não do Enem, mas de outra banca, né, que está solicitando esse tipo de texto. Então você vai pensar em um parágrafo a mais, você pode até pensar em um parágrafo a mais, mas eu ainda insisto nos 4 parágrafos como um bom planejamento, até mesmo para 40 linhas, ok? E aí você tem um tema, né? A violência dentro das escolas, a participação dos pais na escola do ensino médio, por aí vai. Eu posso fatiar isso aqui em diversos temas, são muitas as possibilidades de eu estar conseguindo fazer um tema a partir de um assunto. E aí, você tem um tema qualquer e você precisa, olha, deixa eu só buscar aqui, vou explorar aqui quais foram os temas, deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Temas de redação do Enem. Vamos lá. Bora ver aqui. Deixa eu só tirar aqui essas coisinhas aqui. Do Enem. Então, os temas de redações do Enem, que já aconteceram, né? Por exemplo, aqui, ó.
Eu já tive tema aqui, democratização, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Foi o tema do Enem de 2019. Quando eu falo desse tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil, o que eu tenho que fazer? Voltando aqui. Vou voltar aqui. Sempre que você está diante de um tema, você precisa pensar nesse tema em fatias, né? Que não podem ficar de fora daquelas 30 linhas. Então, você tem aqui, por exemplo, vamos deixar ali de molho um pouquinho, a democratização do acesso ao cinema. E vamos vir aqui para um tema ilustrativo. A prática do bullying e cyberbullying nas escolas brasileiras. Então, olha só, eu não posso deixar de estar falando sobre essa prática de quê? De bullying, cyberbullying, eu não posso falar de escolas e eu não posso deixar de falar de brasileiras. Ou seja, eu fatiei isso aqui em cinco partes desse assunto, desse tema, e que tem que estar ali dentro da sua redação. Olha outra aqui, ó. Divulgação. Ai, divulgação ficou tão feio. Ok, não vou fazer nada. A divulgação de fake news e seus impactos na sociedade brasileira. Eu tenho que falar sobre divulgação, eu tenho que falar de fake news, eu tenho que falar de impactos, eu tenho que falar da sociedade brasileira. Lembrando que todo tema, eu tenho o núcleo do tema, né? A centralidade do tema. Então, por exemplo, qual é o centro aqui? Fake news, né? Aqui, qual que é a centralidade? Bullying e cyberbullying. Vamos voltar lá para onde eu tinha dito que era a democratização do Enem. Ó, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, ó, não pode faltar. Democratização, acesso ao cinema e Brasil, né? E aqui nós não podemos deixar. Meu esposo apareceu, vou ter que parar o meu vídeo porque eu não consigo continuar. Só um minutinho. Mas eu não consigo, eu vou rir, uai. Eu vou rir. Continuando. Então, democratização, acesso ao cinema e Brasil. Esses 3 itens não podem faltar, sendo que aqui acesso ao cinema é o tema central, né? Isso vai acontecer com todos os temas, ok? Vou voltar aqui para a nossa tela. Quando eu vou fazer um texto dissertativo argumentativo, eu planejei que eu vou ter 4 parágrafos, ok? Introdução, desenvolvimento, conclusão. A minha introdução é apenas o primeiro parágrafo, a minha conclusão é apenas o último parágrafo, e os 2 parágrafos do meio equivalem ao desenvolvimento. Só que eu só vou conseguir fazer uma boa redação se eu for capaz de quê? De visualizar o tema, e imediatamente eu ser capaz de me posicionar elaborando uma tese sobre aquele tema. Então, olha só. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a tese, né? O que é a tese? Tese é a sua hipótese, tese é a sua opinião, o seu ponto de vista, o que você pensa sobre aquele determinado tema, o porquê que aquilo tem acontecido na sociedade brasileira, ou no mundo, ou seja lá o que for. Então, o tema é sua hipótese, né? É o seu ponto de vista. E ele tem que aparecer onde? Ele tem que aparecer no seu primeiro parágrafo, né? Ah, professora, eu vou me perdi e coloquei lá no decorrer do segundo, terceiro parágrafo. A sua redação ficou confusa. A sua redação não teve planejamento. Para ter uma boa redação, é necessário que você seja capaz de olhar na introdução e perceber que ali tem seu ponto de vista. E porque no primeiro momento, no primeiro parágrafo tem seu ponto de vista, é que você, com a sua tese, seu ponto de vista, você vai ser capaz de trazer argumentos para mostrar que você está certo naquilo que você está dizendo, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Não vou falar de argumentos não, ainda não. Olha só.
É um tipo de introdução, tá, gente? Tem vários tipos de introduções. Então, esse tipo de introdução é aquela que tem o mundo ideal versus mundo real. Então, o mundo ideal versus mundo ideal versus mundo ideal, como é que seria isso? É quando eu tenho, principalmente porque existe esse mundo ideal, mas não é no nosso país. Por exemplo, mobilidade urbana, né? Existem países que investem muito em bicicletas, em, é, em transporte coletivo, investem muito para que as pessoas não fiquem dependentes de automóveis. Então, isso é o ideal de uma sociedade, porque a gente sabe que os veículos automotivos eles são muito prejudiciais para o planeta, né? Então, por isso é que a gente precisa de pensar nessa mobilidade. Então, quando eu digo mundo ideal, e você começa uma redação dessa forma, você tem que começar uma introdução com o mundo ideal versus Brasil real, quando você tem nos seus conhecimentos um modelo do que é ideal. Né? Eu falei, por exemplo, das bicicletas. Por exemplo, Suíça. Por exemplo, Japão. Né? Aquilo ali é o ideal, em que as pessoas se investem mais em outros tipos de transporte, ou seja, coletivo, ou seja, principalmente bicicleta, que você faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você contribui com o meio ambiente e você contribui também com a sua saúde. E aqui no Brasil é o contrário, né? Nós temos aí centros urbanos que estão cada vez mais cheios de carro e ninguém consegue sair para lugar nenhum. Como modelo, nós temos do real, do Brasil real, nós temos aí, por exemplo, indo para o plano piloto, que se gastam aí mais de, sei lá, às vezes até mais de horas, né, daqui de Samambaia para lá, porque houve um problema no trânsito, né? Então, isso é um problema de mobilidade. E não só aqui, nós temos São Paulo, tem vários outros que vocês sabem que tem problema em relação à mobilidade. Tá. Aqui nós temos o seguinte modelo, o seguinte texto. O ideal do real. Esse texto que nós temos aqui, ele foi feito numa época em que os alunos é que trouxeram, e aí eu copiei aqui e não reformei, né? Mas eu tenho outros slides que têm uns textos bem legais que eu produzi. Só que diante da urgência desse vídeo, eu não fui atrás, está num dos pendrives, eu não consegui localizar esse pendrive. Entende-se que uma boa nação é aquela que sabe usar com consciência os recursos naturais como a água. Então, esse texto aqui é um que fala que o tema tem a ver com a falta de água no Brasil, que era naquela época em que estava faltando água aqui no Distrito Federal, em São Paulo. Então, era um problema de consumo de água. Entende-se que uma boa nação é aquela que sabe usar com consciência os recursos naturais como a água. Então, isso aqui é o quê? O ideal, né? Uma nação que consegue utilizar os recursos com consciência, que os cidadãos utilizam tudo direitinho ali. Isso é o ideal. E aí vem o real. No entanto, no Brasil, apesar de ser um país rico em mananciais hídricos, tem sofrido com a falta de água em diversas cidades do país. Isso é o real. Nós temos o real aqui, ó. Percebe? Provavelmente devido à má utilização e preservação desse recurso. Aqui, ó, má utilização e preservação desse recurso é a tese. É o meu ponto de vista. Então, nos próximos parágrafos, o que eu vou estar fazendo? Caiu, gente. De vez em quando esse zoom cai. Voltando aqui, então. Vou voltar aqui, calma aí. Voltei.
No entanto, no Brasil, apesar de ser um país rico em mananciais hídricos, tem sofrido com a falta de água em diversas cidades do país, provavelmente devido à má utilização e preservação desse recurso. Então, vocês têm aqui, olha, má utilização e preservação desse recurso é o ponto de vista, é a tese. Então, eu fiz aqui, ó, o ideal, o real, que é o nosso país, e a minha tese. Então, eu volto a falar sobre a questão dos pontos finais, né? É inconcebível que você utilize na sua introdução apenas um ponto final, né? Vocês percebem aqui, ó, mais de um ponto final, né? Isso aqui uns 3. Eu sempre digo que uma boa introdução ela vai ter pelo menos 3 pontos finais, tá? Quando você não faz isso, você vai ter problemas em relação à nota do Enem, viu? Porque você não pode fazer um parágrafozão só com um ponto final. Você precisa estar cuidando da sua organização, da organização do seu texto, fazendo com que as suas orações estejam bem escritas, né? Com uso de vírgulas, com uso de letra maiúscula, né? O que eu fiz aqui? Calma aí, gente. Com uso de letra maiúscula e tudo mais. Ok? Tranquilo? Eu vou parar por aqui e vou começar em outro vídeo. Tá? Como eu disse, não pode ser uma coisa muito grande. Eu acho que aqui eu já estendi horrores. Então, fica essa aulinha aqui nesse momento. Vou trazer um outro vídeo, porque é bom estar dividindo em vídeos que você vai vendo aos poucos, né? Você para esse vídeo, depois você continua, toma uma aguinha, né? Faz o que você tem que fazer e você retorna no próximo vídeo. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Eu sei que estou repetindo, né, o que fiz em sala de aula, mas essa repetição é necessária para a gente trazer alguma coisa nova a partir daí, ok? Tchau, gente. Valeu. Agora é desligar esse negócio aqui que eu não vou conseguir. Não sei como desliga. Vou tentar.